Essa é uma pergunta que você não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso, certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé beber um pouco demais, certo? Ficou nu dentro da sua tenda. Deus não falou nada, certo? Nasce Sansão e Deus diz: você não toma vinho e, aliás, não vai comer nem uva. Então os dois eram servos de Deus, certo? Um faz algo aqui que o outro sequer pode chegar perto aqui, porque o relacionamento com Deus é muito particular, muito individual. Outra coisa que é bom nós ressaltarmos é que para Deus ninguém morre. Quem fica chorando é quem ficou. Entende? Então, eu sempre digo, a morte é ruim para quem fica. Exatamente. Então, Deus, por que você quer que... hoje sua mãe tem 91 anos, é isso? 97. 97. Se ela tiver 120, você não quer que ela morra. Não. Se ela tiver 200... E nem ela quer morrer. Exatamente. Então, o que acontece? Independente de quando ela chega, a cura chega, essa pessoa que alguém está perguntando por que ela morreu, tá certo? Ou ela vai morrer, um dia ela iria morrer do mesmo jeito. E alguém iria estar fazendo essa mesma pergunta. Ok? Então, a grande questão é que as pessoas morrem para pessoas, mas não morrem para Deus. E ninguém vai sensibilizar a Deus não entendendo. Deus diz: eu sei que você não me entende. Há uma diferença muito grande entre eu e você, certo? Você tenta me entender, certo? E não consegue. Eu consigo te entender e está tudo certinho. Então... Mas isso é uma palavra muito confortadora para quem perde alguém. Porque não morreu para Deus, morreu para quem ficou. Exatamente. E sabe que às vezes eu falo assim, a gente fica tão preocupado com a morte, mas será que a morte não é o melhor da vida perante Deus? Porque no momento que você descansa, ou que você vai para a vida eterna, para alguns não, acho que é o pior, né? Porque para alguns não vão para o céu, né? Existe inferno, pastor? Existe inferno. E tem aquela seleção realmente, você vai para lá, vai para cá, porque o que o meu pastor me explicou foi o seguinte, que eu imaginava assim, que a gente morre e os abençoados, quem está ali seguindo a palavra de Deus, uma pessoa reta, fez tudo que tinha que fazer aqui, morre, dá um tempinho e já tem um encontro com Deus, já está lá, tem um encontro. Não sei se é assim, mas me falou que não é assim. Que vai ter o dia disso e que vai demorar? É mais ou menos assim, não? É mais ou menos assim. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte: agora vejo por espelhos um enigma, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido, certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, é meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como... mas nós temos algumas informações que nos norteiam. Sim. Tá certo? A Bíblia fala que existem duas vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio, para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma. Certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que o que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo, você simplesmente aceitou o processo de santificação. Entendeu? Entendi. Então o que acontece é que seus pecados começam a ser menores, se eu poderia dizer assim, certo? Porque quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É mesmo peso? Ué, não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado. Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno.
Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela... Você tá aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só menti, eu contei mentirinha. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, não tem meritocracia. Então é graça, é um favor que você não merece. Você só resolveu entrar num processo de santificação, onde a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Cristo, diminuindo, né? Ele não cometeu erros e nós vamos diminuindo nossas margens de erros e os intervalos de nossas quedas começam a ser maiores. Nossos delitos são menores e os intervalos são maiores. Entendi. Isso é santificação. É uma purificação. Isso aí. Isso você faz. Ok. Mas o que te faz entrar no céu é o reconhecimento de uma dívida que Cristo pagou por você. Por isso que você precisa da fé. Entendeu? Entendi. É isso que te faz entrar. Mas é porque tá coligado. Aquele que me serve, certo? É aquele que escuta as minhas palavras, certo? Então você vai aqui. Ou você vai falar, fulano acha que é perfeito. Eu não acho que sou perfeito. Eu não acho. Agora, tem muita gente que se caminhar comigo vai dizer, pô, o Cláudio peca onde? Certo? Porque eu tô há 32 anos andando com Jesus. Sim. Tá certo? Então, nesses 32 anos, eu tive que ir evoluindo. Certo? Fui espaçando algumas coisas, vai purificando. É como uma água se estivesse passando num grande filtro. Você vai olhar, por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro. Minha família vai me ver em outro. Então, hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então, minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê, porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então, santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando, eu vou diminuindo os intervalos dos meus erros e vou também fazendo com que as intensidades desses delitos sejam menores. Entendi, compreendi. Agora eu gostei de uma frase. Conhecerei como sou conhecido. Olha só, isso é muito profundo isso. 1 Coríntios capítulo 13, certo? Agora eu vejo por um espelho um enigma. Mas então eu verei face a face e conhecerei como eu sou conhecido. Uau! Entendeu? Então é essa questão. As pessoas tentam entender aquilo que não é para entender no momento. Se a Bíblia diz que não é para entender, não é para entender. Aliás, até dizem que não... é citado isso na Bíblia, que não pode se falar muito ou pensar sobre a morte? Não fala nada disso. Não tem nada disso. Não tem. Você é capaz, você é livre para questionar, não tem problema. Você pode questionar. Você já questionou Deus? Eu já. Porque tem algumas coisas que às vezes confusas para a gente entender. Você pede sabedoria. Certo? Sim, você tem que, por exemplo, Celso, vamos imaginar a Arca de Noé, aquilo que a maioria é bem básico, né? Os animais grandões vindo, aquela coisa toda, a arca toda compartimentada, cheia de jaulas para prender, mas a Bíblia nunca dizia isso. E ela disse que tinha que ser um casal. E se Noé era um cara tão sábio, ele entenderia que para que botar jaula se eu posso praticamente nivelar todos os carnívoros e herbívoros quando nascem, se eles são mamíferos. Eu coloco todos eles juntos, certo? O que faz com que nenhum ofereça perigo para o outro. Eles comeriam menos, sujariam menos, não precisariam compartimentar, caberiam mais lá dentro. E a única milagre que nós precisaríamos é que o leite da búfala, da vaca, amamentasse todos os mamíferos. Tá certo? Que não seria nada difícil para um Deus que é capaz de tirar azeite de uma botija, sim, multiplicar o leite da vaca. Então a gente acaba, sabe? Mas eu já me perguntei muita coisa e ao longo do tempo você vai amadurecendo a sua mente, vai buscando estar mais perto do autor desse livro. Que a melhor maneira de se entender um livro é conversando com o autor. Sim, certo? É verdade. O autor é o Espírito Santo. Então tem coisas que eu viajo para Israel e pergunto, porque são coisas bíblicas que eu vou aprender o contexto histórico.
ok? Cultural. Cultural. Certo. Eu estive em Israel 2 vezes e no Muro das Lamentações eu fiz as minhas orações e fiz alguns pedidos. E o último pedido que eu fiz, assim, eu tenho uma irmã, que é a minha irmã mais velha, que ela é uma fumante compulsiva há muitos anos, assim. Era um atrás do outro, acendia um no outro e era impossível parar de fumar. E eu pedi que desse ânimo para que ela parasse de fumar, que ela tivesse determinação. E quando eu voltei, começamos a conversar com ela e tal, e ela parou de fumar. Olha. Eu falei, tem alguma coisa a ver? Não sei, mas eu acho que lá tem uma conexão. Não sei se tem isso, né? Você está num local que é mais sagrado, que é onde tudo aconteceu, tem uma conexão mais forte, não tem? Na verdade, não. Não tem, não existe. Não, o local mais forte da conexão, não. Tem um local que mais te influencia a se conectar. Ah, entendi. Ok? Uhum. Então tem local que ele te influencia a essa conexão. Por toda a história, por tudo aquilo que você... Certo? E isso pode ser... Então significa que lá eu estava mais conectado. Exatamente. Aquilo facilitou a sua conexão. Certo? Entendi. Às vezes você pode ir em determinados lugares e que não tem nada a ver com o ambiente religioso. Mas tinha alguma coisa naquele ambiente, ou alguém precisava ouvir alguma coisa, receber alguma coisa, e naquele momento aquele local acabou provocando uma conexão que o próprio local estava necessitando. O próprio local? O próprio local. É comum, às vezes, você encontrar com alguém, ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, e de repente ela volta e diz assim, cara, foi Deus que mandou você falar isso comigo. Foi Deus que mandou você vir aqui. Aí você diz, como foi Deus? Eu não senti nada. Eu fiz algo normal para mim, perfeitamente comum. É comum para você, mas não é comum para o... Mas a pessoa tem que estar ligada, ela tem que estar assim, atenta a essas coisas. Eu fui viajar... nos últimos 2 anos eu tenho recebido muitas... Claro que meu caso foi público do meu problema que eu tive de saúde, mas tantas mensagens que eu recebi que eu na hora eu pensei, isso aqui foi Deus que mandou para mim. As pessoas falando testemunhos de cura, histórias emocionantes assim, de pessoas que passaram por dificuldades. Eu falei, parece que eu entendo como se fossem mensagens de Deus. Olha só, a Bíblia diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Uhum. Certo? Nós vamos ao mundo agora com dois, vamos diferenciá-lo. O mundo no sentido global, né? O cara vai virar missionário, vai para a África, para a Ásia, vai fazer missões na Cracolândia, vai para o mundo. E nós temos o mundo que é o seu mundo. O seu mundo não é o mesmo do meu. O céu tem o mundo dele, sua família, seus vizinhos, amigos e tudo. Então, quando você vem para Cristo, você vem para, primeiro, encontrar a sua salvação. Sim. E a transformação que Ele fez em você, agora vai mudar seu mundo. Entendeu? Entendi. Então, você começa a voltar para seu mundo para que ele seja transformado por aquilo que você carrega. Entendi. Então, agora você está carregando aquilo em você. Tá certo? Você está vivendo sob um novo sistema. As leis americanas servem para nós aqui? Não. Não servem. Mas se você for para lá, você tem que se enquadrar nela. Tem que se enquadrar nela. Então, quando você vai para o Evangelho, você tem que se enquadrar na lei do... Na lei do Evangelho. Ou então continua no Brasil, não vai para o Evangelho. Entendeu? Vai viver no mundo paralelo. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, quando Deus faz algo na sua vida, Ele faz para mudar seu mundo. Entendi. Ele queria salvar Samaria, não tinha um dos seus discípulos, que eram judeus. Os caras não comiam a comida de lá, não gostavam daquela turma. Então ele pegou uma samaritana, converteu a samaritana e... Vou levar você comigo? Não. Eu te chamei para você mudar seu mundo. Então vai para o seu mundo e muda. Entendi. Certo?